Até onde você vai por causa de uma vingança? Há pessoas que dedicam a vida inteira por causa de uma vingança. É sobre este tema que nós vamos tratar hoje. Vamos falar sobre alguém que investiu a vida inteira dele para se vingar de alguém. Vem comigo! Eu quero começar apresentando os nossos personagens. Este lado de cá, senhoras e senhores, Amílcar Barca, um dos grandes generais de uma cidade chamada Cartago. Era uma cidade no norte da África, fundada pelos fenícios, grandes navegadores da antiguidade. Deixa o outro lado de cá, Aníbal Barca, o nosso grande personagem de hoje. Mas eu também não posso esquecer de citar Asdrúbal Barca. Nossa, uma família inteira. Pois é, todo este pessoal estava ligado à questão da guerra na cidade de Cartago. E de pano de fundo em tudo isso, nós estamos falando sobre guerras púnicas. Guerras púnicas foram guerras entre os romanos e os cartagineses. Guerras que foram dominando as regiões dentro do mar Mediterrâneo. Guerras na qual a grande potência romana, neste momento em ascensão, enfrenta uma outra grande cidade que era Cartago. O final dessa guerra toda termina com a vitória de Roma e a destruição total da cidade de Cartago. Nós vamos hoje começar a entender essas guerras. A primeira delas vai acontecer dentro de algumas ilhas. Essas ilhas são a Sicília, a Sardenha e Córcega. Essas ilhas eram dominadas pela cidade de Cartago e tinha alguns dos seus aliados ali em volta. Tinham também aliados de Roma. E devido ao conflito entre esses aliados, as duas potências vão acabar colidindo. E as primeiras batalhas entre essas potências eram algo inevitável. Quem estava à frente das frotas dos cartagineses era Amílcar Barca, que acaba derrotado. Amílcar volta para Cartago extremamente triste. Puxa, perdi a batalha para os romanos. E pior do que tudo, ele perdeu tendo uma marinha muito maior do que aquela que os romanos tinham. Pequenos erros de estratégia na batalha terminam com a sua derrota. Ao chegar em casa, ele pega o seu filho mais novo. Neste momento, Aníbal era bem pequeno. Alguns acreditam em torno de 10 a 12 anos. E ele então leva até o templo de Baal. E lá no templo de Baal, ele faz Aníbal enfiar as mãos dentro do sangue ainda quente de um sacrifício feito a Baal. E com as mãos lá dentro, prometer que usaria a sua vida inteira para se vingar da cidade de Roma. Nós não sabemos qual foi o impacto em cima da cabeça de Aníbal neste momento. Por um tempo, a gente quase não ouve Aníbal no meio da história. Ele vai reaparecer numa cidadezinha lá no sul, de onde hoje fica a Espanha. Ali naquela região surge uma nova Cartago, hoje conhecido como Cartagena. Nessa cidade, ele começa a trabalhar ao lado do irmão dele, Asdrúbal. Asdrúbal foi um grande general, mas acima de tudo, ele era alguém que buscava paz. A ideia de Asdrúbal é: eu não quero guerra. E desse jeito não houve um conflito importante entre Cartago e os romanos. Houve um período de paz, uma paz meio armada, não era aquela paz tranquila, mas uma paz armada. Com a morte de Asdrúbal, Aníbal vê a oportunidade de se vingar de Roma. Ele rapidamente ascende ao poder e ele se torna o líder do exército e vai marchar em direção a Roma. Ele vai passando por todo o sul da Espanha, pelo sul da França, em direção à Itália. O que ele não imagina é que nesse meio de caminho teria um grande exército romano estacionado para tentar impedir a sua passagem. E ele tem uma ideia. Ele tem ali mais ou menos 100 mil soldados. Com 100 mil soldados, ele carrega também 32 elefantes. O elefante era uma arma de guerra terrível para aquela época. Ninguém imaginava como enfrentar um elefante. E nos diz a história
que ele decidiu desviar a tropa romana e passar por dentro dos Alpes suíços. Agora você imagina comigo, elefantes no meio da neve dos Alpes suíços, porque já estava chegando o inverno. A comida era pouca, assim mesmo, de acordo com a história, ele consegue preservar os 32 elefantes. Os 32 chegam na ponta final. Ele perde vários soldados. Alguns dizem que ele perdeu entre 30 a 40 mil soldados. É uma quantidade muito importante de soldados. Ele teve algumas batalhas nesse meio de caminho e eram soldados que não eram treinados para lutar no meio da neve. Quando ele chega dentro da Península Itálica, os romanos começam a trazer as primeiras batalhas e ele não perde batalha nenhuma. Aliás, muitas vezes fica uma grande dúvida na cabeça da gente. Por que ele não destruiu a cidade de Roma? Narra-nos que ele chegou várias vezes ali, praticamente na beira da cidade de Roma, preparado para atacar a cidade de Roma, e acabava atacando as cidades em volta e não atacavam a cidade de Roma. Alguns dizem que o motivo para isso foi a falta de armas para tomar a cidade. Outros dizem que não, ele tinha o objetivo de criar uma liga contra os romanos. A verdade é que ele fica 10 anos lá dentro e ele não perde batalhas. Ele é vitorioso em todas elas. Roma percebe que o único jeito de vencer Aníbal era atacar a própria Cartago. Eles levam um grande exército para Cartago. Cartago, ao se ver cercada, chama Aníbal de volta. E Aníbal vai para lá. Lá ele acaba derrotado. É derrotado porque sua tropa está cansada, seus soldados estão exaustos, foi muito tempo de batalha. E ele perde a batalha, acaba se refugiando dentro da cidade. Ele vai tentar viver um tempo na cidade, não vai dar certo. Vai acabar sendo chamado por um outro rei da época, Antíoco. Vai perder batalhas com ele também. E ele vai acabar cometendo suicídio antes dos romanos pegarem ele e levarem ele preso. Ele se tornou um dos grandes generais da antiguidade. O que mais chama atenção foi passar pelos Alpes suíços com um elefante. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Se você quer ver os outros vídeos do nosso canal, aqui em cima, basta você clicar, você vai conhecer melhor o nosso canal aí também.